pessoas mais corajosas do mundo. E aí, galera, beleza? Bom dia. Galera, eu queria falar agora sobre as pessoas que eu acho as mais corajosas do mundo. Quem são? São pessoas que cometem aquelas que tiram a sua própria vida. Eu tenho muito respeito por elas e eu entendo completamente, pois você é julgado aqui nesse mundo pelo seu pai e sua mãe, à força, e muitas dessas pessoas têm pais e mães que são piores do que um desconhecido. Até um desconhecido pode fazer mais por você do que seu pai e sua mãe. Então, essas pessoas são julgadas aqui sem nenhuma responsabilidade e tem que lidar com a dureza da vida, né? A verdade, né? Porque as ilusões, quem vive de ilusões vive feliz. Quem é burro, é idiota, vive feliz. Quem é esperto, inteligente, enxerga e vê as coisas, dificilmente vai conseguir ser 100% feliz. Você pode ficar feliz com alguma coisa, mas quando você estuda e tem o conhecimento do que é a vida, do que nós somos, do que nós estamos fazendo aqui, e aí você chega na conclusão, principalmente quando você está cercado por idiotas. Então você vê que a sua vida não vai pra frente, porque você só tem imbecil à sua volta, só tem retardado, só tem pessoas que conversam com um homem invisível do seu lado. Todos que estão perto de você conversam com um homem invisível, acreditam no que não existe, e por isso você estará fardado ao sofrimento por causa da burrice das pessoas desse mundo. Então, eu entendo essas pessoas completamente e eu as acho as mais corajosas do mundo, porque eu já pensei algumas vezes em fazer isso por causa das dificuldades que eu passo, mas eu não tenho coragem. Precisa de muita coragem, tem que ser muito corajoso, muito forte. Eu não tive coragem. Então, eu sou um covarde diante dessas pessoas que tiveram a coragem de sair daqui, porque foram colocadas à força, sem a sua vontade, para serem escravizadas, para serem abusadas, para sofrerem fome, dor, sede. Então, eu acho essas pessoas as mais corajosas do mundo. E fica aqui esse vídeo para as pessoas que fizeram isso, a minha saudação a vocês. E tem que ter muita coragem, não é para qualquer um. Então, meus parabéns a todo aquele que já cometeu o SUI e todos aqueles que ainda um dia vão cometer. Minhas saudações, guerreiros, verdadeiros guerreiros, pois somos colocados nesse mundo à força, esse mundo escravo, esse mundo de abuso, esse mundo de fome, esse mundo de dor. Somos colocados à força aqui. Então, se você tem condições de oferecer uma vida boa para o teu filho, uma vida boa, uma vida de inteligência, de sabedoria, de amizade, e aí
você tem dinheiro, bem, se você tem, não precisa ser dinheiro, né? Mas se você tem recursos, né, para manter aquela vida, bem, água, comida, aí você tem a chance de ter um filho. Porém, as pessoas não pensam assim. A igreja, a ajuda da igreja, com a ajuda da igreja, o filho é algo de Deus, né? Eles falam. Não é algo de Deus, é o acasalamento de dois animais que produzem um filho. Então você pega um macho e uma fêmea, eles acasalam e se produz filhotes. Isso não tem nada a ver com Deus, né? Um estu, por exemplo, que pega uma criança e abu dela e depois tem um filho, entende? Foi Deus que deu esse filho de um abu, de um estu? Não, é simplesmente um homem e uma mulher, um macho e uma fêmea cruzaram e tiveram a cria. Então isso não tem nada a ver com Deus, com essa ilusão, com essa mentira chamada Deus, chamada Jesus. Não tem nada a ver com isso, filho. Filho é uma responsabilidade enorme para o ser humano. Filho é a coisa mais importante na vida de um ser humano, é o filho. Porque é o futuro do mundo. Você já pensou nisso? Você está colocando aqui no mundo o futuro do mundo. Isso está em suas mãos. E o que as pessoas fazem? Simplesmente terceirizam. Entrega para o outro cuidar, entrega para tia, entrega para avó, entrega para não sei quem. E vai viver a vida, vai comer outras mulheres, vai casar com outra mulher, vai namorar outras mulheres, vai viver a vida. E aí você cria bandido, mendigo, traficante, pessoas que vão sofrer muito, né? E alguns desses que estarão sofrendo por causa da mãe e do pai, que são os culpados, alguns desses que estarão sofrendo por causa da mãe e do pai, eles terão a coragem de tirar a própria vida. Então esses são os mais corajosos para mim. São os mais corajosos do mundo. Porque eu já pensei várias vezes e até hoje eu não tive a coragem. Não tive a coragem ainda. Sou um covarde de merda. Um filho da puta. Isso que eu sou. Um lixo covarde. Mas eu admiro os corajosos. Eu admiro os corajosos que tiveram a coragem de sair aqui dessa merda, da bosta, sair do lixo. Porque uma coisa é você nascer com pessoas que cuidam, guardam você, protegem você, entende? Te dá uma profissão, te ama mesmo sem profissão. Ah, você não trabalha, filho? Não tem importância, eu te amo. Como a gente vê aí, pessoas que têm filhos autistas, filhos com problemas mentais e estão lá grudados com amor no filho. Outros têm filhos saudáveis e nem olham na cara. Então, esse tipo de pessoa, eu espero que não nasça mais no mundo. Porque eles são o verdadeiro câncer da Terra. Eles são a verdadeira desgraça dessa Terra. Um macho e uma fêmea que não tem consciência, que que caga um filho nesse mundo para sofrer. Entende? Então, e depois esse filho tem que arcar com tudo, sem ele ter pedido, por causa que dois malditos, sem nenhuma responsabilidade, sem nenhuma consciência, e normalmente cristãos, adoradores de Deus, Jesus, oi Jesus, ai Jesus cuida, Deus cuida. Ai, como é bom ser idiota, como é bom ser burro, como traz felicidade ser um imbecil. Mas quando você tem inteligência, você sabe o que é o mundo real,
Aí você tem uma consciência. E isso é pesado para quem tem. Não é fácil de carregar a consciência. Então, eu saldo todos aqueles que tiveram a coragem de tirar a própria vida. São as pessoas mais corajosas dessa terra. Não são fracos, não. Não são fracos. Quem diz que é fraco são os idiotas, os imbecis que querem escravizar os outros, que querem manipular, que querem abusar, que precisa de escravo para carregar eles, para limpar o rabo deles. Aí eles chamam diz que eles não têm coragem, né? Fala que eles são que eles não herdarão o reino dos céus. Inventa um monte de baboseira, como é o que eles inventam, sempre inventaram. Mentiras, 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 é isso que você encontra nessas igrejas. Mentiras, 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 ilusões, ilusões, engano, engano, engano. Pessoas que não cuidam da sua própria família, do seu sangue, mas diz que é de Deus. Diz que tem o Espírito Santo. Não olha na cara do filho. Não liga. Alguém que trouxe. Não foi eu que trouxe meu pai pra cá. Foi meu pai e minha mãe que me trouxe. Não é eu que tenho que ir atrás deles. Eles que deveriam ter cuidado de mim. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas que têm filhos são cristãs. E isso faz com que essas pessoas sejam desgraçadas nessa terra, pois elas não enxergam a verdade. Elas acreditam numa mentira, num mito, num Deus inventado de outros deuses mais antigos, que não tem poder nenhum de nada. Se você vai num hospital, se não tem remédio, se falta médico, se falta enfermeiro, não tem oração no mundo que tire a dor de uma pessoa. Essa é a verdade. O resto é mentira, falsidade, ilusão. Então, as minhas saudações às pessoas mais corajosas dessa terra, aqueles que tiveram a coragem de finalizar tudo, finalizar a dor, finalizar a tristeza, finalizar o abandono, finalizar a maldade, daqueles que dizem te amar, daqueles que te trouxeram para esse lugar, finalizar essa desgraça. Minha saudação aos corajosos